Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia, estamos aí navegando, velejando pelos capítulos do livro de Números e hoje chegamos aos capítulos 7, 8 e 9. E aqui no capítulo de número 7, nós vamos ver o texto falando sobre as ofertas para dedicação, ou seja, as ofertas que foram entregues a Moisés para que o tabernáculo fosse construído, né? E você vai ver que foram muitas ofertas mesmo, né? E o que esse texto aqui tem a intenção de destacar é a generosidade do povo de Israel. O povo era extremamente doador, abençoador, e por isso o tabernáculo ele pôde ser construído, e com a construção do tabernáculo o Senhor cumpriu o seu propósito de habitar, de certa maneira, no meio daquele povo, né? Esse texto nos ensina a sermos generosos com a obra do Senhor. O capítulo de número 8, ele vai falar sobre a questão dos móveis, né? Vai falar ali das lâmpadas que ficavam diante da menorá. A menorá é aquele candelabro de 7 velas, né? E logo na sequência vai falar da importância da purificação dos levitas. E o que nós aprendemos aqui no capítulo de número 8 é que é muito importante que aquele que esteja diante do Senhor se mantenha sempre puro. Isso me lembra muito lá do livro de Isaías, onde a gente vê os anjos, né, diante do Senhor, cobrindo as suas vistas para não olhar diretamente para o Senhor. O Senhor é extremamente santo. Imagine aqueles que trabalhavam no tabernáculo. Eles precisavam manter uma santidade muito elevada. Meus irmãos, a respeito dessa santidade elevada, eu quero falar sobre isso amanhã com você na ministração da noite na nossa igreja. Quero fazer um convite bem especial. Tenho certeza que você vai achar muito legal. Nós vamos embarcar aí num projeto sensacional para abençoar a vida da nossa igreja. Mas aqui eu quero voltar ao tema. É importante que nos mantenhamos puros e santos para estarmos diante do Senhor. Chegamos ao nosso terceiro capítulo de hoje, o capítulo de número 9, e aqui é uma repetição sobre a Páscoa. O escritor do Pentateuco, ele tem por hermenêutica, ele tem por questão linguística, repetir muito aquilo que já foi dito. Aqui ele vai falar sobre a Páscoa novamente, lembrando que repetições têm também como propósito fortalecer algo na nossa mente. E aqui Moisés quer fortalecer algo na nossa mente. Não podemos nos esquecer das providências de Deus. Quando ele fala as instruções para a Páscoa novamente, ele lembra o povo daquilo que Deus já havia feito pelo povo, daquilo que Deus ainda iria querer fazer, daquilo que Deus ainda desejava fazer. Porque a Páscoa é exatamente isso, né? Uma maneira de nos mantermos unidos com o Senhor, lembrando daquilo que Ele fez e daquilo que Ele ainda fará. Por fim, o capítulo 9 termina com a questão da nuvem. E a nuvem nós sabemos que é aquilo que nós cantamos muito, aprendemos com a música, né? Mas é a Shekinah do Senhor, a sua presença, e ela quem guiava o povo. Termina o capítulo 9 com os versículos finais ali, 22, 23, onde diz assim: não fazia diferença se a nuvem pairava sobre a habitação, ou seja, se Deus ficava sobre a habitação, por 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Enquanto ela permanecia ali, eles permaneciam ali, o povo de Israel ficava ali. Mas quando a nuvem se levantava, eles partiam. Eles acampavam segundo a ordem do Eterno e partiam segundo a sua ordem. O que Moisés quer nos lembrar aqui, no final do capítulo de número 9, é que Deus é quem deve guiar os nossos passos. Se Ele nos manda ir, nós vamos. Se Ele nos manda parar, nós paramos. Fiquemos sempre atentos às orientações do Senhor. Estejamos sempre debaixo da Shekinah de Deus. Beijo no seu coração, nós nos vemos amanhã. Seja abençoado, seja abençoada pelas páginas da Bíblia.